Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos de forma virtual e agradecemos a Deus essa oportunidade. Porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Cada um na sua casa, estamos unidos espiritualmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para adorar ao Deus único e verdadeiro, o único que é digno da nossa adoração. A saudade é grande, mas continuamos orando para que as atividades presenciais que acontecerão em breve estejam debaixo do cuidado, da orientação, da bênção do nosso Deus. Irmãos, agora nós vamos fazer a leitura do Salmo 63, versículos do 1º ao 5º. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado por termos a oportunidade, Senhor, de Te louvar, de Te exaltar e de Te adorar, Senhor. Mesmo que à distância, mesmo que cada um de sua casa, Senhor, nós temos a oportunidade de fazer isso em comunhão, Senhor, louvando ao Senhor, estando engrandecendo o Seu nome, Senhor, e Te exaltando, pois Tu, Senhor, és tudo para nós, ó Pai. Pai, nós Te agradecemos pelas nossas vidas, Te agradecemos por termos um país livre, Senhor, onde podemos adorar o Seu santo nome, Pai. É isso que eu Te peço, Te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, nós queremos te agradecer por esse privilégio de podermos estar te louvando durante esse culto, e nós queremos dizer que te amamos. Amamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Santa, que nós adoramos. Confiados na sua palavra, nós, nesse instante, estamos confessando os nossos pecados. Ela nos orienta, dizendo que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E sabemos que a tua palavra é verdadeira, que a tua palavra não muda, e confiados nisso, Senhor, nós já te agradecemos por ter nos perdoado. Perdoa os meus pecados, dos meus irmãos, tudo aquilo que fizemos que não vai de acordo com a sua palavra, Senhor, e nos ajude a termos forças para não cometer mais esses pecados. Fica conosco durante esse culto, abençoa-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus, o nosso amigo, o nosso Salvador. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, interceder, ó Deus, como pais de joelhos, filhos em pé, pedindo, ó Deus, que os nossos filhos, as nossas filhas, nossos conhecidos, ó Deus, crianças, adolescentes, jovens, possam atravessar, ó Deus, estes portais eternos para conhecer melhor e vivo o Rei da Glória, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa expressar a Tua glória sobre a vida deles, de que de algum modo, Senhor, eles possam perceber com clareza a Tua presença, o Teu chamado, o Teu convite, Senhor, para que estejam embaixo da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Aqueles que não tiveram uma experiência de salvação, visita-os, ó Deus, para convencê-los de seus pecados, de suas visões, de portais e portas erradas que muitas vezes são atravessadas, que possam, Senhor, como nós falamos hoje, ter esta consciência, Senhor,
de buscar em Ti o refúgio bem presente, com o nosso coração limpo. Limpa o coração, Senhor, dos nossos filhos. Dá a eles, ó Deus, a santidade, a compreensão da Tua palavra, para que a vida deles também, Senhor, seja marcada e haja um desejo profundo de encontrarem a Tua glória manifestada na vida, na presença, no andar de cada um deles, ó Deus. Nós nos colocamos assim diante do Teu altar, pedindo a Tua visitação poderosa, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer e precisamos da Tua ajuda, Senhor, do Teu auxílio. Abençoa, Senhor, a Tua igreja neste clamor, nesta oração, nesse desejo de ver, ó Deus, a juventude, os adolescentes, as crianças embaixo da Tua presença bendita, Senhor, atravessando os Teus portais. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Senhor, que o fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. A Tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A Tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. Tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A Tua palavra é vida, condena o pecado que quer corromper. A Tua palavra é santa, bendita, se faz conhecer. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. A Tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. A Tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A Tua palavra é vida, condena o pecado que vem corromper. A Tua palavra é santa, bendita, se faz conhecer. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. Graça e paz, amados irmãos, queremos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem
provido e assistido a sua igreja e também clamar a Ele que o Senhor esteja colocando a sua mão de poder sobre cada situação na vida de nossos irmãos e na vida daqueles que estão ao nosso redor também. Vamos orar. Senhor, nós queremos em nome de Jesus pedir a Tua graça, o Teu poder, que o Senhor nos abençoe como igreja para que tenhamos uma plena comunhão contigo e possamos sempre andar nos Teus caminhos, Senhor. Teus caminhos são caminhos de vida, Teus caminhos são caminhos, ó Deus, de alegria, porque no Espírito Santo nada é melhor do que estar à Tua presença, Senhor, e perceber que o Senhor caminha junto a nós. Nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor tem cuidado de nós, a cada dia nos assiste em nossas necessidades, e nós clamamos assim, Senhor, pela vida de cada irmão da igreja, que o Senhor possa cuidar na sua necessidade, seja ela espiritual, material, física, Senhor, seja ela emocional, que o Senhor visite de um modo integral a nossa vida em Cristo Jesus. Senhor, eu quero orar também pelo retorno presencial na vida de nossa igreja. Já nessa terça-feira, nós queremos ter a reunião de oração. Abençoa-nos, ó Deus. Protege-nos de todo mal, que nós tenhamos sabedoria e discernimento e fazê-lo da melhor forma para honrar e bendizer o nome de Jesus Cristo. Também em dezembro, ó Deus, no primeiro domingo, quando voltamos ao culto presencial, que o Senhor nos abençoe para que estejamos embaixo do Teu cuidado e da Tua bênção, Senhor. Protege a Tua igreja, ampara, assiste a Tua igreja, Senhor, e dá-nos, ó Deus, da porção da Tua palavra agora, que queremos no Espírito Santo ministrar para a edificação da Tua igreja. É assim o nosso desejo, é a nossa oração, Senhor, que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos o tema deste mês de novembro, edificando nossas vidas através dos Salmos. E nós queremos convidá-lo a fazer a leitura do Salmo de número 24, um Salmo de Davi, belíssimo da Palavra de Deus, que nos estimula e que nos convida a uma reflexão através dele. O Salmo diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que o Senhor abençoe a palavra que foi lida em nossas vidas. O Salmo 24 é um salmo de Davi, um salmo precioso, apesar de muito curto, pequeno, mas no seu conteúdo, na sua essência, na história que ele tem e na trajetória do povo de Israel. Este salmo era usado em várias festas. Vamos lembrar que também o judaísmo é separado em vários segmentos, e vários segmentos utilizam liturgias às vezes diferentes. E em várias liturgias desses grupos, o Salmo 24 era usado em festas importantes dentro do judaísmo. Isso é um fato interessante, porque fala no seu início do poder, da criação e, portanto, da glória de Deus. E essa é uma expressão que é maravilhosa neste salmo, a glória de Deus sendo apresentada para nós. Este salmo era usado também classificado como salmo da semana, porque eram lidos durante a semana vários salmos, e este Salmo 24 era um deles. E também alguns grupos judaicos, na hora da refeição, utilizavam o Salmo 24 nesse momento da glória, de que Deus criou todas as coisas, para glorificar a Deus. Então era um momento de celebração da comida, de oração, de gratidão a Deus pela comida, e também
falando da glória de Deus em fornecer, do Deus provedor, do Deus que providencia o cuidado a cada dia para nós. Então é um salmo belíssimo, porque ele está envolvido em todo esse aspecto. E o primeiro ponto que eu quero colocar para você desse salmo é: a glória de Deus se manifesta para as nossas vidas. E é interessante, é precioso nós percebermos que esse salmo é usado por Paulo quando ele escreve a carta aos Coríntios. No texto de 1 Coríntios 10, o verso 25 e 26, comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É uma citação que Paulo faz em referência ao Salmo 24, no sentido do que Paulo estava explicando à igreja de Corinto, de que eles podiam comer tudo, porque Deus criou todas as coisas. Eles poderiam então se alimentar de todas as coisas, porque nelas também estava manifestada a glória de Deus. E ao mesmo tempo, no texto de Paulo, como é interessante, né? E ele cita isso, o Salmo 24, porque é o momento que ele está falando de alimentação. Isso é muito bonito. Ele está então fazendo uma extensão de um salmo que os judeus usavam para o momento da comida. E nesse instante, então, Paulo está falando sobre liberdade. Por causa da glória de Deus eu tenho liberdade. Por causa de um Deus que manifesta o seu poder criador, de ser o Senhor que fez todas as coisas belas, maravilhosas, e o próprio Deus diz que é bom. Então Paulo determina, especifica à igreja que nós temos a liberdade, dentro da glória de Deus, de poder então, naquele contexto de Corinto, saber que nós podemos nos alimentar, mesmo quando os alimentos não se sabia a origem. Mas é interessante que Paulo usa o mesmo texto de Salmos para falar que a nossa liberdade também pode ser uma liberdade restritiva. Veja que interessante. Verso 28 do texto que eu li de 1 Coríntios 10. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Verso 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Novamente, Paulo faz uma relação do comer, mas comer restritivo. Por quê? Porque haviam irmãos lá em Corinto que entendiam que não podiam comer determinados alimentos porque classificavam esses alimentos impuros. E então há uma palavra de Paulo dizendo, então não coma se teu irmão disser que este alimento foi consagrado a ídolos, ou se alguém que não é da igreja também o diga, por causa da sua consciência, por causa da consciência do outro, porque se você o fazê-lo, você vai ofender a ele, vai dar a ele uma condição de, na sua fé, na sua consciência, achar que você está pecando e, portanto, está errado. Então, nós também precisamos ver que esse próprio texto que Paulo usa, tanto nos dá a liberdade plena, como também a liberdade restritiva. E o que restringe a minha liberdade é a minha consciência em relação ao amor que eu tenho ao meu próximo. Porque Jesus Cristo também fez isso quando nós lemos em Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou da sua glória para poder conviver conosco que somos pecadores. Do mesmo modo, nós temos que nos esvaziar, muitas vezes, da nossa compreensão e da nossa liberdade para não ofender os outros. É muito bonito Paulo usar o Salmo 24 como uma referência da glória de Deus e dar toda esta abrangência maravilhosa da palavra do Senhor, na riqueza que ela tem, para que nós possamos estudá-la, compreendê-la e ter nesse primeiro ponto uma referência de que a glória de Deus tanto me faz ter uma plena liberdade, mas também a consciência de amor ao meu próximo. E o desejo, então, meu amado irmão, nesse primeiro ponto é que nós tenhamos um equilíbrio, uma sensatez,
um discernimento para compreender a plena liberdade que eu tenho, mas a restringi-la porque ela também pode causar dano ao meu irmão e, portanto, em Jesus Cristo, eu respeito a mutualidade e a dificuldade que o outro pode ter, e isso é uma expressão da vida em amor através da igreja. O Salmo 24, portanto, manifesta esta glória de Deus, alimentava as pessoas no momento de celebração, no sentido de refeições que eles faziam, mas também nos alimenta através da glória do Senhor, sendo um agente espiritual para que nós tenhamos uma compreensão plena, viva e verdadeira do poder de Deus. Como tem manifestado a glória de Deus no meu viver, na sua vida, nós precisamos ter esta compreensão e ir, como Paulo fez, a uma profundeza desta poesia, deste salmo, para compreender que a glória do Senhor é um instrumento para abençoar os outros também. Que o Senhor nos use assim para a bênção em nossa família, na igreja, para o nosso próximo, ao nosso redor, no trabalho, na escola, onde estivermos, nós sejamos esses agentes do reino de Deus, manifestando a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa visão em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu quero ressaltar para você, nesse salmo belíssimo, é que os portais estão abertos. Os portais estão abertos para quem? Para o Rei da Glória e para nós também, mas de um modo muito especial. Há um clamor, há um desejo, há um anseio, há uma palavra que o povo chama, e nós podemos lembrar também que além dos salmos serem cantados, havia momentos de pausa, de diferenças, que eram momentos de clamor, de elevar a voz para dizer aquilo que estava no coração, no desejo espiritual do povo de Deus. E esta parte do salmo exatamente está entre duas pausas, no sinal de que era um momento de vibração, de alegria. E este salmo, provavelmente, dizem os historiadores, tem uma sequência histórica maravilhosa. Primeiro, é o momento que Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Davi já havia comprado o local, já havia preparado a formação e queria construir o templo, mas a entrada triunfal, a entrada da Arca da Aliança, sinal da presença de Deus no meio do seu povo, foi um momento de apogeu, de alegria, de dança. Inclusive, Davi dançou diante de Deus, celebrando com alegria a presença da aliança de Deus através da arca. E é exatamente esse sentido dos portões de Jerusalém que estão abertos para a entrada de Deus. Que profundo significado isso tem, que beleza maravilhosa na palavra do Senhor, quando os portões estão abertos para a entrada da glória de Deus, da presença de Deus, do Shekinah, do Senhor que está ali junto à aliança, à arca, naquele instante. Mas também este salmo era usado nas liturgias judaicas no momento que a arca entra no templo. Salomão, então, quando faz esse voto, esta oração, e você lendo a oração de Salomão, o Senhor desce com a sua glória naquele local, enchendo de tal densidade que os sacerdotes nem se viam, nem conseguiam entender aquela manifestação de Deus que estava acontecendo no templo, e, portanto, os portões, os portais, o portão do templo estava aberto para a entrada da presença do nosso Deus. E esses portões é colocado pelos teólogos também, pelos estudiosos, como outras manifestações. A manifestação desse salmo, que é um salmo messiânico, está expressando a presença de Jesus e, portanto, Jesus, quando vem, ele morre na cruz do Calvário, ressuscita, cumpre o papel, o desejo, o compromisso, a missão que ele tinha para trazer redenção, salvação à humanidade. E, portanto, quando ele ascende, quando ele sobe aos céus, diz o texto que a sua glória se manifesta e, portanto, também é visto pelos judeus como os portais,
o portão aberto, e messianicamente nós podemos dizer a igreja olhando para Jesus, Jesus triunfante. O nosso Deus, Jesus Cristo, triunfou na cruz do Calvário. Portanto, os portais estão abertos. Para quem estão abertos esses portais? Para o Rei da Glória, o nosso Deus eterno e bendito. Muitos musicistas, muitas músicas foram compostas exatamente nessa perspectiva do Cristo que atravessa o portal, não somente da morte, mas da ressurreição e entrando nos altos céus como Deus glorioso. Handel fez uma grande música no Messias falando exatamente desse sentido, e muitos outros poetas, músicos usaram desse momento do portal como algo precioso. E nós podemos perceber também esse portal que entra para a eternidade, quando Jesus Cristo voltará. Diz a Bíblia que Jerusalém desce dos céus e também os portais estão abertos, estão escancarados para nós, de modo que nós possamos perceber que o Senhor triunfou ontem, hoje e sempre. A vida eterna, a eternidade, os portais do Senhor estão abertos para que nós possamos perceber a grandeza do seu poder. Nessas dimensões que eu falei, possivelmente havia uma restrição na visão, na mentalidade do povo de Deus. Os portais estão abertos porque a arca está entrando em Jerusalém. Os portais estão abertos porque estão entrando no templo. Mas mais do que isso, os portais estão abertos porque Jesus triunfou sobre a morte e ressuscitou. Os portais estão abertos porque Jesus Cristo ascendeu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e reina e vigora sobre nós. E os portais estão abertos porque a eternidade se coloca à disposição de cada um de nós. Que beleza esta figuração, que beleza esta simbologia, que maravilha para nós termos a apropriação do desejo de compreender cada vez mais cada um desses portais e não diminuí-los. Às vezes em nossas vidas os portais são diminuídos por causa das circunstâncias, das aflições, das dificuldades. Os portais parece que estão até fechados, mas este salmo é um salmo profético, é um salmo de vida, é um salmo de entusiasmo, é um salmo de alegrar o nosso coração, porque sabemos que verdadeiramente nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Este triunfo dos portais, porque Deus os abriu, nós podemos nos apropriar deles com a certeza de que a glória do Senhor se manifesta em cada momento. E eu quero, irmão, então desejar uma aplicação deste salmo, desta poesia em nossas vidas. Reanime seu coração, fortaleça a sua fé. Olhe para a realidade não como que portas fechadas, mas como que portais espirituais que o Senhor está abrindo para nós e que nós possamos atravessá-los em cada uma dessas dimensões, em cada uma delas, buscando verdadeiramente estar cheios do Senhor, estar cheios da sua glória e poder atravessar estes portais para honrar, para bendizer, para glorificar, para adorar e louvar a esse Deus maravilhoso que tem nos amado, que tem cuidado de nós e que tem estendido portas abertas para as nossas vidas. Viva isso com intensidade. Se aproprie agora em nome de Jesus para a honra e glória do nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O ponto 3 que eu quero ressaltar para você neste culto, neste momento de adoração da glória de Deus é: Deus nos convida a passar pelos portões. Deus nos convida. Deus não apenas abre os portões, mas nos convida a passar por ele. E é isso que o Salmo convida a cada um de nós. Quem poderá subir o monte do Senhor? Há uma expressão na poesia hebraica, muitas vezes uma pergunta e uma resposta, uma pergunta de modo a levar a um apogeu, a um ápice,
E nesse sentido há uma pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor, o monte do templo, o monte da presença de Deus, o monte onde estão esses portais eternos diante de nós? Quem poderá entrar no seu santo lugar, diz o texto. E o próprio texto poético responde para nós: aquele que tem as mãos limpas, o coração puro e que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Há uma coparticipação, há uma cooperação, há algo que eu e você, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, como adoradores do Senhor, podemos fazer. Para entrar nesses portais, são portais que trazem requisitos para que eu e você possamos atravessá-lo. E diz o texto, nessa simbologia de mãos limpas, coração puro, ídolos, há uma expressão da integralidade da nossa vida, um ser integral. O texto não está dizendo que quem vai entrar lá é porque não peca mais ou porque não tem erros, mas está dizendo do meu coração. O Senhor deve conhecer o meu coração. E eu também devo conhecer o meu coração para saber se é um coração íntegro, um coração que deseja verdadeiramente ser transformado pela presença de Deus. E é esse convite que o Senhor faz para nós. O Senhor Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo que tem o seu reino, venha o teu reino, Senhor. É essa expressão que o Senhor está dizendo aqui: atravessem esses portais, mas venham com o coração limpo, mãos limpas, desejo de não servir ídolos, de não ser contaminado por esse mundo idólatra, por esse mundo que faz tantos fakes, tantos erros, mas o convite diante da nossa vida para sermos transformados numa vida de vitória, numa vida de comunhão com Deus, numa vida de comunhão com Deus e com Deus através dele, com os meus irmãos em Cristo Jesus, uma vida de sinceridade, uma vida de transparência, uma vida de conhecer verdadeiramente o meu coração, a minha fé, os meus problemas, minhas dificuldades, mas também minhas fraquezas, minhas limitações, e saber no Senhor trabalhá-las para que eu tenha a dignidade, a vontade, o desejo, na fé em Jesus Cristo, de atravessar estes portões. Como é maravilhoso você chegar num lugar e as portas estão abertas. Como é difícil quando você chega num lugar e as portas estão fechadas. Você não sabe como entrar, como passar por aquele portão. Mas o Senhor, nosso Deus, abre, escancara os portões para que eu e você possamos atravessar. Mas há um requisito nesse desejo de Deus, que nós devemos atravessar estes portões confiados no Senhor, buscando nele a suficiência do seu poder, da sua glória. Novamente nós somos enviados para a glória de Deus. O Senhor nos visita, nos ampara, nos limpa e nos dá a integral consciência do que nós somos, do que nós devemos fazer e aquilo que o Senhor espera, dos frutos do Espírito Santo, dos ministérios e ações que o Senhor deseja que cada um de nós possamos assim desenvolver para a honra e glória do nosso Deus. Deus nos convida a passar pelos portões. Deus nos convida a ver que Ele triunfou. Os portões eternos, os portões do templo, os portões da salvação estão abertos e nós precisamos, em nome de Jesus, não ter medo, não ter dúvida, não ter nenhuma forma de expressar a nossa ausência de fazê-lo, mas buscando o autor e o consumador da nossa fé, nós prossigamos para este alvo, sabendo que os portões eternos do Senhor estão abertos hoje e para sempre para o seu povo. Tenhamos esse desejo em nosso coração, tenhamos esta expressão de fé e vida para buscar no Senhor passar pelos portões eternos.
Ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e para o Teu prazer elas são e foram criadas. Novamente uma citação muito semelhante ao Salmo 24. O triunfo de Deus, a glória de Deus, se manifesta e permanece para sempre. Vamos, irmãos, receber esse convite dos portais, as portas estão abertas para nós. Vamos entrar com alegria, com o desejo profundo em nosso coração de celebrar vida e salvação em Jesus Cristo. Meu convite, encerrando esta mensagem, é que nós possamos entrar na glória de Deus, na presença de Deus, no Shekinah do Senhor, buscando sempre saber que a sua graça e a sua misericórdia abrem os portões, mas a nossa santidade e fé e desejo de honrar este nome precioso nos leva a fazer uma revisão de nós mesmos e buscar do Senhor a expressão da nossa vida em santidade, para que juntos a Ele, juntos como igreja, possamos adentrar neste lugar santo e bendito que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Rei da Glória está entre nós. É Ele que convida, abra-se os portais. Abram-se os portais antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Busque a face do Senhor. Veja as portas abertas e entre através delas para ter uma vida de busca contínua, de presença contínua, de vida contínua, vida em abundância, porque estamos caminhando na presença viva e redentora de Jesus Cristo. Aplique isso na sua vida a cada momento. Senhor, as portas estão abertas, eu quero agora entrar através delas. Me ajude, me fortaleça, me faça como diz o texto, que eu tenha mãos limpas, coração puro e que eu não seja um idólatra que caminha como o mundo caminha, mas buscando no Senhor, o autor e consumador da minha fé, para a honra e glória de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Pecador mortal, o vista
irmãos, no desejo de que você tenha uma semana repleta, não apenas de uma expressão do que falamos, mas na busca de que o Senhor abençoe as nossas vidas, como este salmo belíssimo que nós lemos, de comunhão, intensidade, de vida íntima com o Senhor, isso seja um renovo, haja vigor na nossa vida cristã. Recebei a bênção, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.